Prontinho. Marcelo chegando também. Seja bem-vindo, Marcelo. Na hora que eu botei a aula para gravar, Marcelo, tu chegou na hora. Então, olha só. Seja bem-vindo. Eu sempre tenho impressão, Marcelo, quando eu falo com você, eu Você tenho que está em falar. Roma. Porque... Parece que ele está em Roma, eu acho. Também, né? Cara, Fala, Léo. Vaticano, principalmente. Tudo bem? Beleza, vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Estava falando aqui sobre alguns conceitos filosóficos que englobam a realidade de hoje. Então, a Renascença, então, constrói um homem muito virtuoso, muito pleno daquilo que é ser homem, ser humanidade. Perfeito? Isso, claro, dentro daquilo que é conceito greco-romano, dentro de uma filosofia grega e romana. Tá? Óbvio que a filosofia grega, entre ali, Platão e Aristóteles, é uma filosofia muito rica. Nós, cristãos, por exemplo, os protestantes bebem muito de Platão e os católicos de Aristóteles. Bebem, na verdade, não de Platão e Aristóteles diretamente, mas bebem os protestantes Santo Agostinho e nós São Tomás de Aquino. Ok? Essas duas realidades são muito fortes, até mesmo nesses dois filósofos, que são cristãos, católicos, são santos da nossa igreja. Tanto a filosofia platônica quanto a filosofia aristotélica. Perfeito? Então, assim, nesse caminho que nós podemos desenvolver, desenrolar, a cultura helênica trouxe uma contribuição muito grande para a humanidade, para a antropologia, para o humanismo e também para o humanismo cristão. Agora, dentro da contemporaneidade, já com os filósofos que eu estava citando, Nietzsche, Sartre, entre outros, se percebeu, então, algo contrário a isso. Também um poderio do homem, quase com uma palavra muito utilizada, né? Empoderamento do homem, do ser homem, não o homem como figura masculina, mas o homem e a mulher no sentido geral do humanismo, e um afastamento do transcendental. E aí surge uma outra questão. Outras coisas ficam... É simples, galera. Quando se destrói o transcendente, entram outras coisas no lugar de Deus ou daquilo que é espiritual, só que essas coisas não preenchem como aquilo que é espiritual. Ok? Vamos lá. Quando se tira Deus da história, se coloca outras coisas no lugar de Deus, como o hedonismo, hedonismo é o prazer pelo prazer, o materialismo é a busca da felicidade nos bens materiais. Que mais? A cultura de morte, a cultura de descartável, a cultura, por exemplo, de você, que está dentro da cultura do descartável, né? Mas a cultura do efêmero. Tem até um filósofo que fala, tem um livro que é Império do Efêmero, ou seja, o império daquilo que é passageiro, transitório. Na busca de uma felicidade, uma realização, nós buscamos constantemente coisas assim. Só desligar meu WhatsApp aqui. Pronto. E aí nós buscamos constantemente coisas assim, coisas passageiras. Essas realidades são problemáticas, porque nos jogam, nos lançam para este mundo, para o agora, e nos faz esquecer do transcendental. A cultura hipermoderna ou pós-moderna está cheio de questões que desvaloriza até mesmo os valores e as virtudes que os gregos ensinavam, que a cultura moderna ensinava. Hoje, na cultura de agora, não mais se preserva os valores que vão me direcionar numa construção do ser humano, uma construção da perfeição e da felicidade, não só
com as coisas que passam, mas uma felicidade num conceito de eudaimonia, de Aristóteles, por exemplo, que é uma felicidade com um sinônimo ali, com uma pegada de plenitude, de realização daquilo que é o seu próprio ser. Por exemplo, a eudaimonia é quando, por exemplo, a Luciana, que é musicista, ela, quando passa a roupa, talvez ela não seja tão realizada quando toca flauta. Não é flauta, Luciana, que você toca? Acho que é isso, não é isso? É, flauta. Beleza. Possivelmente, quando a Luciana toca a flauta, ela se vê realizada. Mesmo no decorrer do percurso dela de formação, ela tenha sofrido para aprender, para se desenvolver, para chegar no patamar que ela possui hoje. Quando ela toca, ela se realiza porque ela se depara com aquilo que ela foi feita para fazer. Isso é a felicidade na perspectiva grega. É quando você faz aquilo que te realiza plenamente na realidade de agora. Ok? Isso é o daimonia. A realidade de hoje, na busca da felicidade, não é mais tanto nessa pegada da eudaimonia, mas é naquilo que é efêmero, o desejo, a realização dos nossos desejos, do prazer, das nossas satisfações materiais, do ser e principalmente do parecer ser. Hoje estamos nessa cultura. Hoje não basta eu ser alguém. Isso seria bom, né? Não basta eu ser alguém. Não basta eu ter material. Isso também não precisa hoje. Hoje nós estamos numa cultura que basta eu parecer. Tá certo? As redes sociais, por exemplo, vão promover muito bem essa realidade. Eu pareço ser alguma coisa e a mídia social vai bater o martelo em relação a isso. E tá ótimo. Aquilo me causa realização. Quantas curtidas, quantos comentários, isso, para mim, é ótimo. Por que eu estou falando dessa pegada filosófica primeiro, no primeiro momento? Por um simples motivo. A morte hoje nos assusta muito. Sempre assustou. Porque hoje é um pouco mais. Quando eu falo nos assusta, não estou falando só de nós aqui. Estou falando da sociedade. A morte nos assusta porque estamos constantemente nos prendendo às coisas do agora e não colocando o nosso coração na perspectiva transcendental, em Deus. Quando a gente é uma pessoa apaixonada por Deus, nós olhamos para a morte com esperança, com fé, porque a morte para os cristãos, segundo Bento XVI, é um dos símbolos do amor, é um dom de Deus. Porque, como nós vamos ver aqui, a questão da visão beatífica. Nós só podemos ver a Deus como Ele é, face a face, por causa da morte. Então, a morte, que sempre foi, e hoje parece que volta a se tornar algo que assombra, algo que destrói a nossa paz. A morte, ela é um dom de Deus para aqueles que possuem fé em Deus, para que, ao morrer, possam contemplar a Deus face a face. Então, meus irmãos, é isso. Primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é a questão da morte. E esse capítulo, o capítulo anterior, falava-se sobre a morte. Para tudo isso a gente viver, precisa da morte. Ressurreição da carne e vida eterna, meu irmão, precisa morrer. Tá certo? Morrer para esse mundo, principalmente. Por que o nome mortificação? Alguém sabe me explicar?
Morrer para alguma coisa, né? Mortificação implica em você abrir mão de... É você conseguir nortear os teus desejos, a tua vontade, porque a gente é escravo da carne. Então, mortificar implica em você, falando aqui em estricto senso, é você abrir, e grosseiramente, é você abrir mão de algo que te dá prazer, por exemplo, e aí acho que cai naquela questão do jejum, que é tão cantado em prosa e verso, durante a quaresma, eu vou deixar de comer alguma coisa, vou deixar de comer alguma coisa. A gente pode ir além. Por exemplo, você pode passar a acordar às 5 da manhã. Se para você acordar às 7 é melhor, e se às 5 não implica em um problema de maior natureza, você começa a nortear os seus desejos. Isso é um passo a passo. Porque, por exemplo, a mortificação pode ser em doses homeopáticas, até o ponto em que você consegue impor você uma rotina de disciplina, e rezar é uma delas, por exemplo, isso implica em mortificar, por exemplo. Aqui entre nós, sem embargo nenhum, tá? Tem dia que você não está a fim de rezar. Que atira a primeira pedra que nunca tinha passado por isso. A oração, ela faz parte da mística, mas ela também está enquadrada na ascética. Isso tudo que a gente está falando aqui de mortificação, de jejum, de oração, chama ascética cristã. A ascética é aquilo que nós fazemos para nos relacionar com Deus, mas que nos destrói aqui como pessoa, não como pessoa, mas destrói os nossos desejos, as nossas paixões, e lança o nosso coração para Deus. Entende? É isso. Desprendimento. Isso é ascética. As mortificações, o jejum, quando você faz algum tipo de penitência, de punição, de qualquer coisa assim, tá certo? Isso está dentro da ascética. Para se desenvolver uma ascética, além de jejum e mortificação, somente com diretor espiritual. Esse é o conselho que a igreja dá. Ok? Porque por trás de uma ascética pode haver vaidade. Tá? Por exemplo, a pessoa usa o silício. Nossa. Dentro do ascetismo. A pessoa que usa o silício, ele pode... nunca é aconselhado utilizar o silício. Não, ou eu esqueci o nome daquele negócio que bate nas costas, sim. A flagelação é um chicote. Um tipo um chicotinho. Chicote. Isso. Flagelo. Flagelo. Silício, flagelo, essas coisas não são aconselhadas utilizar. Não é aconselhado utilizar pela igreja. A igreja não aconselha a utilização sem a autorização e a permissão do diretor espiritual. Geralmente, é o próprio diretor que vai motivar a pessoa, ou, melhor, propor à pessoa a utilização. Entendendo que aquela pessoa não quer utilizar aquilo para se vangloriar. Entende? Tem gente que faz mortificação, por exemplo, e fala que está fazendo mortificação. Importa. Tem gente que faz jejum e fala que está fazendo jejum. Então, isso para outras pessoas, quando fazendo jejum de comer jiló, por exemplo. Beleza. Talvez você chegue e fale assim, nossa, Léo está fazendo jejum de comer jiló. Isso, talvez para mim, possa ser uma vanglória. Pô, eu estou me sentindo. Então, o jejum caiu por terra, perdeu todo o sentido. Isso para o jejum ou para qualquer ato ascético. Beleza? A oração é um desses atos. Até mesmo, por exemplo, quando a gente fala da nossa maneira que nós rezamos, tem que ter muito cuidado. Legal a gente sempre fala, se a gente for partilhar isso com alguém, que partilhemos para alguém que isso se torne, isso não seja matéria de novidade ou de escândalo, mas alguém que, quando te escutar, te motive a fazer ou a crescer no caminho que você está querendo seguir. Perfeito? Vamos seguir. Então, mortificação é isso. Marcelo, Luciana, muito bem, show de bola. Quando nós fazemos algo para morrer a nossa vontade, nosso desejo, as nossas paixões, e nos lançamos para as coisas de Deus. Dentro do ascetismo, é esse conceito mesmo. Existe um livro, dica, Tanqueray,
Ascética e Mística Cristã. É um baita livro. Vai falar ali sobre questões morais, questões espirituais também. Beleza? Eu não acho esse livro mais publicável. Eu tenho esse livro em Xerox. Mas se alguém achar ele publicável, compre, porque vale a pena. Então, a morte, galera, é a... Oi, Marcelo. Já achou aí? Já. Tanquei. Achou, Já caramba. tá aí já. Achou, tá sim. Na Amazon. Caramba, fiquei Amazon. até bobo. De repente subiu um Amazon. link aqui, pluco. Falei, caramba, meu irmão. Ele botou 2 telas. Miserável, né? É porque eu já, Ele botou 2 telas, aí numa buscou e a outra. é porque eu já estava de olho nesse livro, porque tem naquele curso de patrística, patrologia, o cara que dá aula, ele recomenda, ele aborda, né, Tanqueray, né, o escritor, e exatamente esse compêndio, né? Só que isso é para depois. Eu deixei, as sugestões de livro que você dá, que outras pessoas dão também e tal, eu reservo numa pasta aqui no meu Evernote, entendeu? Então, quando começar a pingar de novo, aí eu aumento a biblioteca de novo. Entendeu? Graças a Deus, né? Mas tá aí para quem quiser adquirir. Realmente, eu nunca li, mas é super recomendável Maravilha. mesmo. Beleza. Eu fiz alguns estudos lá no seminário com ele. É bom sim. Hiper recomendado. Bom, senhores, vamos lá. A morte. O que é a morte? A morte pura e simplesmente falando, ela é uma separação daquilo que é mais natural em nós. Quando nós somos criados, nós fomos criados corpo e alma. Uhum. E a morte, por causa do pecado original, a morte se tornou essa ruptura, essa separação. Uhum. Fomos criados corpo e alma. A morte é essa separação do corpo com a alma. O corpo fica e padece, e a alma vai para a eternidade. Para onde vai, não interessa. Vai para a eternidade. Perfeito? Isso tudo é causa do pecado original. É o pecado original que, infelizmente, causa esse problema, essa preocupação. Tá certo? Então, assim, além dessa perspectiva da morte, nós também temos que entender aqui a questão do juízo. Existe, então, o juízo particular e o juízo individual e particular e o juízo universal. O juízo individual, o juízo particular, é o juízo que nós temos quando... eu vou desligar aqui, Márcia, porque tá dando Pode o desligar. microfone. Tá? Aonde? Peraí. Já foi, beleza. O juízo particular ou individual é o juízo que nós temos a partir do momento da nossa morte, a partir do momento que nós falecemos. Ok? Esse é um dos problemas. Essa é uma das questões que causa tanto medo em nós. Tá? Agora, a realidade do juízo universal, aí sim, esse juízo universal é muito misterioso ainda, que é quando Deus retornará. É o Maranatá, isso que nós estamos também celebrando no Advento. O Advento nós celebramos o nascimento de Jesus, mas também o Maranatá, a vinda gloriosa de Jesus. É o que nós esperamos. Ok? Só um momentinho, galera.
Voltei. Me chamaram aqui, por isso que eu fui verificar lá o que estava acontecendo. Vamos lá. Então, senhores, o juízo individual, ela tem sempre essa perspectiva da questão da morte que cada um terá, perfeito? E aí, obviamente, vai partir da realidade do seu tempo. Quando você e eu, nós iremos morrer. Ali será o nosso juízo. Esse juízo já é definitivo. Claro, se você for para o purgatório, automaticamente você sabe que depois você vai para o céu. Porém, se a tua sentença for céu ou inferno, ok? Ali já é definitivo. Purgatório e céu, definitivo. Inferno, definitivo. Quando Cristo retornar, isso não vai mudar. Isso vai permanecer assim. Quando Cristo voltar em sua glória, no juízo final, nada vai ser alterado. Qual a diferença, então, do juízo? De um juízo para o outro? O juízo universal, nós saberemos o porquê que você está aonde está. Você está no porquê do céu ou porquê do inferno. No juízo final, é meio que nós iremos entender as suas escolhas, ou até mesmo aquilo que está por trás das escolhas de cada um. Nós sabemos, por exemplo, quando nós estudamos teologia moral, que existem algumas escolhas, alguns pecados, perdão, que acontecem por causa de traumas. Existem alguns pecados que acontecem por conta de coisas que a pessoa não domina. Por exemplo, vício. Tá? É claro, a atitude pecaminosa continua sendo uma atitude pecaminosa. Ainda é pecado. Ok? Porém, esse pecado é, entre aspas, amenizado com graduação menor. Ok? Que sentido? Sentido que, às vezes, um pecado para um pode ser mortal, para outro pode ser venial. Ok? É esse sentido. Por conta da falta de liberdade da pessoa. É isso. Então, assim, nós iremos saber das escolhas de cada um, dos porquês de cada um, e o que até mesmo foi a vida de cada pessoa. Tá certo? O que foi a vida de cada pessoa. E no juízo final, meu irmão, não dá para apagar o histórico, igual que dá para apagar o histórico da internet. Tá certo? Vai estar tudo lá. E aí, Daiana, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Isso. Cheguei Boa agora. noite. Cheguei agora em casa. Tá tranquilo. Sem problema. Léo, Então, o juízo final é isso. Léo, O juízo final vai mostrar a totalidade da nossa existência, o fim da nossa existência, o porquê de nossas escolhas. Essa é a grande diferença do juízo particular para o final. É claro, aqueles que estavam vivos, por exemplo, Jesus voltou agora, gloriosamente, ok? Estamos vivos. E aí? Para nós, será só um juízo. Não teremos o juízo individual, será o juízo universal. Se estivermos vivos. Para aqueles que estiverem vivos, será esse juízo, ponto. Não vai precisar morrer e voltar a ter um outro juízo. Não é nesse caso. Então, é dessa forma. Tá bom, galera? Catecismo da Igreja vai mostrar uma coisa sobre a morte. E essa perspectiva aqui do juízo. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir seu destino último, quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é uma só. Não voltaremos a outras vidas terrestres. Isso é interessante.
É interessante a gente entender isso para que a gente não caia numa perspectiva de reencarnação. Morreu, acabou. Fica achando que você é gato tem 7 vidas, não. Falando nisso, Gato de Botas tá morrendo, tá? Tá no cinema aí, o cara tá na última vida. Tá? Se quiser ver, pode ver. Recomendo. Eu ainda não vi, não, só vi o trailer. Tô doido para ver. Gato de Botas. Vamos lá. Quando acabar a nossa vida sobre a Terra, que é só uma, não voltaremos a outras vidas terrestres. Os homens morrem uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. É isso. Perfeito? Então, olha só. Isso porque nós estamos hoje no tempo da misericórdia. Entenda, antes do nascimento de Cristo, nós não estávamos no tempo da misericórdia. Porque não havia misericórdia nesse momento. Todos nós iríamos para onde? Antes do nascimento e da morte de Cristo na cruz. Inferno. Não, Mansão dos Mortos. É menos dramático. É É inferno, menos mas não é um inferno. inferno. Você pode sair É de a lá, Mansão dos inferno Mortos. você não sai, né? Exatamente. Tá certo? Não estávamos nesse período ainda. Agora, então, nós estamos no período da misericórdia, que esse período, então, é um período de construção, que nós temos que olhar para Cristo e nos construir a partir dele. Beleza? E como é, então, o inferno? Vamos lá. Segundo o Léo 13, ninguém o sabe com certeza, porque ninguém de lá voltou para nos contar. Sabemos que há nele fogo inextinguível, porque Jesus nos disse. Sabemos também que não é fogo que vemos nos nossos fornos e caldeiras. Esse fogo não poderia afetar uma alma, porque é espírito. Olha que interessante. Tudo o que sabemos é que o inferno há uma pena de sentido, segundo a expressão dos teólogos, e que é de tal natureza que não há melhor maneira de descrevê-la em linguagem humana que com a palavra fogo. Vamos seguir aqui, que eu já volto a explicar a pena de sentido, tá? Que tem mais uma coisa interessante. Mas o mais importante não é a pena de sentido, e sim a pena de dano. É esta pena, separação eterna de Deus, a que constitui o pior sofrimento do inferno. Suponho que, dentro do âmbito das verdades reveladas, cada qual imagina o inferno a seu modo. Para mim, o que mais me abala quando penso nele é a terrível solidão. Vejo-me de pé, despido e só, numa solidão imensa, cheia exclusivamente de ódio a Deus e a mim mesmo, desejando morrer e sabendo que é impossível, sabendo também que este é o destino que eu escolhi livremente e troco livremente a troco de um prato de lentilhas, ouvindo continuamente, cheia de escárnio, a voz da minha própria consciência. É para sempre, sem descanso, sem alívio, para sempre, para sempre. Mas não existem palavras ou pincel que possam descrever o horror do inferno na sua realidade. Que Deus nos livre dele a todos. Interessante, né? Santo Tomás de Aquino vai mostrar essa perspectiva do inferno parecido com ele. Vai falar que o inferno é quando nós percebemos que já estamos mortos, óbvio, não há mais saída, e nós percebemos que escolhemos estar lá e que a nossa escolha foi um tiro no próprio pé.
porque percebemos que a nossa felicidade está em Deus. Sabemos da existência de Deus. Só que Deus é inalcançável. Isso se torna angustiante. Gera uma angústia na alma. E é por isso que é o inferno. A questão da pena de sentido na alma está nessa perspectiva. A perspectiva que a pessoa, já vou, Márcia, a pessoa, a alma da pessoa, ela sofre, ela sente por causa da pena de dano, por causa das escolhas que ela tomou, escolheu livremente se distanciar de Deus. Ok? E ao se distanciar de Deus, ela percebe que ela poderia ter sido feliz, mas não o é eternamente, porque ela escolheu tudo fora de Deus. E automaticamente, por justiça, se ela viveu neste mundo sem Deus, por escolha própria, na eternidade ela também vai viver sem Deus. Senão seria injusto com ela viver com alguém que ela sempre rejeitou livremente. Pode falar, Márcia. Eu sempre tenho uma dúvida em relação, porque o mundo pressiona demais as pessoas. É o canto da serpente, né? A mentira, né? Sempre. É sedutor. E, na realidade, te leva para o buraco, né? Para a morte mesmo, né? No sentido... para o inferno, né? Vamos dizer assim. Então, lógico, Deus, na sua sabedoria infinita, vai saber dosar muito bem isso, né? Assim, você está preocupada aqui com a relação das tentações que nós vivemos e com a misericórdia divina. É isso? Isso. Sim, beleza. Bom, as tentações sempre existiram, Márcia, sempre vão existir. Mas quando a pessoa é muito jovem, que não tem quem te oriente muito, entendeu? Às vezes você vai para um lado, fica ali, tá certo, você tem tempo, às vezes tem tempo para se arrepender, né? Vamos lá, né? É isso, só isso que eu penso. E se não houver tempo? Exatamente, se não houver tempo. Então, aquela pessoa que ficou ali muito jovem, né? Muito imaturo, confiava até em alguém, que era a única que ela... E vai para o buraco mesmo, vai para o mal mesmo, vai para o lado. Uma coisa é fato. Repete, Márcia, que você está com o microfone desligado. Não, eu sempre penso que um dia Deus vai me dar esse discernimento, vai me dar essa resposta. Só isso. Tá, e nem precisa dar. No céu, saberemos. No juízo final, entenderemos melhor. Perfeito? Porque às vezes eu vejo umas coisas assim, que eu vejo que é tanta imaturidade, entendeu? Tanta, sei lá, tanta bobagem. Quer dizer, é a minha visão, né? Não sei a pessoa que está lá, né? Que, não sei, é isso aí. Vamos aguardar os acontecimentos. Então, Márcia, aí tem uma questão, já vou te passar, tá, Daiane? Tem uma questão, Márcia, que é a questão da liberdade. A liberdade, para a pessoa livre, não está só... Por exemplo, os escravos, tá? Os escravos, eles eram escravos, ou seja, eles não eram livres. Aqueles negros, eles tinham a corrente em si, no seu corpo, mas eles também eram acorrentados aqui, ó. Alguns, a grande massa deles eram. Os próprios judeus, né, no Egito, né? Os próprios judeus no Egito eram escravos. Os judeus. Em determinado momento, sim, em outro não. 400 anos, não, só tá, a única coisa boa só que para você entender aqui a mentalidade. Não vamos entrar nesse aspecto, não. Só para entender aqui o que eu estou querendo dizer. A grande questão é que a escravidão física dos escravos não era só física, era também mental. Um pássaro, se você pega ele e o escraviza numa gaiola, se você tirar a gaiola, ele permanece. Porque ali se torna
a realidade dele. Isso não só acontece com um ser irracional, mas também acontece conosco. Tá? O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos adquirir a liberdade. Sim, é verdade. Mas quando nós falamos de liberdade, não é só o aspecto físico. Existe a necessidade do conhecimento, das possibilidades. Ou seja, eu tenho que entender que o mundo não é só aquilo dali. Existem outras possibilidades. Isso para a gente é simples. Para a gente é muito simples entender isso. Mas para outros não. Quer ver? Olha só como é que... porque hoje a gente amadureceu. Mas, por exemplo, pensa você na sua cabeça de adolescente. Pensa você na sua cabeça de adolescente. Você pensava num quadrado. Por quê? Algumas coisas, até mesmo no seu corpo, te motivava a permanecer nesse quadrado. Tá certo? A questão de hormônio, por exemplo, é uma das coisas. Fora a imaturidade, tá certo? Que não permite você entender de fato a relação sua com o mundo, com o outro, a tomar atitudes amadurecidas, tá certo? Você acaba tropeçando e errando muito. E às vezes é necessário que isso aconteça para você aprender. Beleza? Então, assim, quando nós falamos da liberdade, e a gente olha algumas pessoas e pensa assim, pô, como que essa pessoa faz isso? É porque, se bobear, nós passamos por essa fase. Tá certo? Ou passamos vivendo e não mais queremos viver, ou simplesmente passamos, olhamos e descartamos e cometemos outros erros, porque a gente sempre entendeu que aquilo dali era errado, perfeito? Mas a gente passou por aquela fase. Beleza? Então, sempre entenda isso. Quando você está no meio, você olha aquele meio na sua perspectiva e você julga a liberdade na sua perspectiva. É óbvio que uma pessoa que está de fora vai achar que você não poderia ser mais livre. Entende? Tomar escolhas diferentes. Isso por causa da maturidade. Tá? Por causa da sabedoria, daquilo que viveu, daquilo que aprendeu, a inteligência. Entre outras coisas. Experiência religiosa. Entre outras coisas. Por isso, galera, não dá para a gente tentar dar um de Deus e tentar adivinhar até mesmo o nosso próprio futuro. Nem julgar ninguém. Nem julgar ninguém, exatamente. Por isso é muito importante a gente sempre ter em mente uma coisa. Eu hoje estou tentando ser o meu melhor possível segundo as minhas atuais possibilidades. Beleza? Estou me tornando, ou estou sendo o melhor Leonardo possível, segundo hoje as minhas atuais realidades? É isso que você tem que pensar. Beleza? É isso que você tem que pensar. É assim que a gente tem que pensar. Se a tua resposta for não, então talvez você possa dar passos para tentar melhorar. Tá certo? Entenda o que você pode melhorar e busque. Aos poucos, gradativamente. A gente nunca pode também, por exemplo, cair numa tentação de querer abraçar o mundo e não conseguir caminhar. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a ler era o seguinte: a ler, claro, a ler de uma forma mais... não aprender a ler, mas a ler livros, né? Constantemente. A minha tentação era pegar um livro dessa grossura aqui e ler, tá certo? Um livro grande e grosso, para falar, tô lendo, né? Mas, obviamente, não conseguia. Por quê? Para mim era muito. Para outros, não.
eu comecei a ler, então, livros pequenos e finos. Depois que eu li uns 30 desses, eu passei a aumentar a quantidade. Por quê? A própria satisfação de conseguir concluir etapas. Aquilo me fez bem. Tá certo? E é assim também na nossa vida. Às vezes, nós avaliamos, olhamos... Isso é covardia quando a gente faz isso. Olha só. Você pode olhar para o teu passado e falar assim, caramba, se eu tivesse feito assim, assim, assado. Cara, não vivam de si. Porque o você de hoje é totalmente diferente do você de ontem. Muito mais diferente do você de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E nós seremos diferentes daqui a 10, 30, 5 anos. Seremos diferentes. Portanto, tente sempre avaliar o agora na perspectiva de agora. Não tem como você olhar, por exemplo, para o passado e tentar julgar você no passado com a sua cabeça de hoje. Tá certo? Isso é complexo. E aí a gente vai... Se você olhar para o passado e com a sua cabeça de hoje, se bobear, você vai ficar com depressão, cara. Porque você vai olhar para o passado e vai ficar como? Bolado. E se você ficar olhando sempre para frente, vai ficar com ansiedade. Por quê? Você vai querer planejar tudo, querer controlar tudo. E vai perceber que nada é controlável. E a gente tem que contar sempre com a graça de Deus também. Eu sempre digo para mim mesmo, eu sou um grão de areia. Isso aí. Isso aí. Bom, falei de coisas nada a ver com o tema de hoje, mas tudo bem, fecha parênteses. Vamos lá. Visão beatífica, então, basicamente quando é a visão de Deus. Beatífica vem de beato, que é feliz, a feliz visão, que é a visão que nós teremos de Deus, a visão que nós teremos face a face de Deus. Essa não é só simplesmente fazer como você está me vendo aqui agora, beleza? A visão beatífica é como posso dizer, é uma doação total de Deus para você. E você, Deus se entrega totalmente, e você se entrega a Deus. É como se fosse uma troca eterna. Só que essa troca provém de Deus eternamente aquilo que Ele é. Logo, você vê a Deus e aprende quem Ele é. São Tomás de Aquino vai falar que essa é a felicidade eterna dos justos. Vamos aprender eternamente de Deus, e isso causará uma felicidade plena na nossa alma. Porque ao ver a Deus, alcançaremos toda a nossa realização de ser humano. É isso. Eternamente aprenderemos em Deus. Deus irá se doar inteiramente, eternamente para nós. É isso. Vamos aqui, seguindo. Deixa eu ver o que mais. Bom, aqui falando sobre purgatório, falei bastante semana passada, até trouxe o texto bíblico sobre purgatório, mas vamos só desenvolver um pouquinho aqui. Aqueles que faltaram. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A tradição da igreja, como referência a certos textos da Escritura, por exemplo, 1 Coríntios 3, versículo 15, e 1 Pedro, de 1 a 7, fala de um fogo purificador, pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Desta afirmação,
podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. São Gregório Magno. Olha, nessa perspectiva das faltas, não entenda que pecado para o purgatório não é o pecado que é perdoado. É a consequência do pecado, é a mancha que o pecado deixa em nossa alma. É a causa, perdão, é o efeito do pecado. Perfeito? Eu lembro até, Marcelo, que quando eu expliquei isso para vocês na catequese ano retrasado, passado, nem lembro mais, no passado, eu brincava que tinha você e o Leonardo que treinavam jiu-jitsu. Aí eu brincava com vocês. Aham. Hã? Isso. Lembra disso? Lembro. Eu brincava assim, se eu, por exemplo, partir para cima dos dois, Leonardo é um cara grandão, o outro Leonardo. Se eu partir para cima dos dois, provocar os dois, é a causa, vai ter um efeito. É esse Léo aqui triturado, tá certo? Então, assim, há sempre uma causa, algo que parte e que gera um efeito. O pecado gera um efeito em nós. Esse efeito pode até mesmo ferir a nossa liberdade. Ok? Mas também fere a nossa maneira de avaliar o outro. Ok? E isso significa que mancha minha alma. Mancha minha alma. Quanto mais eu peco, mais manchada minha alma está. Mais danificada minha alma está. Para isso, em vida, o que eu preciso fazer? Indulgências. Eu explicava as indulgências semana passada. Eu preciso das indulgências, que é uma maneira de purificar a minha alma, ou aqueles que estão no purgatório, auxiliar a igreja que está no purgatório. Falava sobre isso semana passada. É muito importante que a gente possa viver de perdão dos pecados e de indulgência. Por quê? Qual é o sentido da indulgência? O amor. O principal foco da indulgência é o amor. Porque amo, eu fiz uma adoração, rezei o terço, fiz caridade. Amo quem? A mim mesmo? Não. Amo a Deus. Porque amo a Deus, eu fiz isso. Porque amo a Deus, eu fiz caridade ao próximo. Porque amo a Deus, eu fiz oração. Entende? Então, a consequência do pecado é a falta do amor. Logo, a consequência da diligência é o próprio... Da diligência não, perdão. Da indulgência é o próprio amor. E o efeito da indulgência é apagar a mancha do pecado em minha vida. Tá certo? Essa mancha é o efeito do pecado. O pecado, quem apaga é o sacramento da penitência. Me confessando. Eu me confesso, apago os pecados. Agora, o efeito desse pecado na minha alma, eu tenho que cuidar de outras maneiras. Amando a Deus. Entenderam isso? Amando a Deus. Amando a Deus e o irmão, eu consigo purificar o meu coração e minha alma. Trazer no meu coração a inocência batismal. Tá certo? Trazer ao meu coração e à minha alma a pureza batismal. Novamente. Quando eu falo essa figura de pureza batismal, inocência batismal, é porque quando uma criança é batizada, ela usa a veste branca. A veste branca não é algo pura e simplesmente... É um simbolismo, mas não é só. Todo símbolo aponta para um significado, um sentido.
E qual é o sentido, o significado daquilo dali? Que aquela alma está branca. Ela foi alvejada pelo sangue do Cordeiro. Por isso, o pecado original não mais a domina. Ela está limpa. É isso que acontece com o batismo. O sangue de Jesus Cristo a lavou. O livro do Apocalipse mostra exatamente a figura desses que estavam vestindo de branco, que passaram pela batalha e as suas roupas foram alvejadas, foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Tá certo? O amor. O amor hoje é a saída. Por isso, as indulgências. Basta amar, galera. Amem a Deus que a gente se livra do pecado e se livra da consequência do pecado. Beleza? Isso que é o mais importante. Seguindo. A duração do purgatório. A questão do tempo. Vamos lá. É evidente que ninguém sabe quanto tempo dura o purgatório para uma alma. Pus a palavra tempo entre aspas porque, embora haja duração, depois da morte não há tempo. No sentido do que conhecemos. Não há dias, noites, horas, minutos. Óbvio. Por quê? Nós estamos no Cronos. Aqui tudo é cronometrado. Nós temos início e fim. Purgatório está numa outra perspectiva temporal, perspectiva espiritual, sem início e sem fim. Eternidade. Só que o purgatório há uma duração, há um período. Você não vai ficar lá no purgatório eternamente. Eternidade está relacionado a Deus, céu, a estar no céu ou fora do céu. Ok? Ali é para que você se lave. Oi, Márcia. Queria te perguntar, quando na aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora mostra o inferno para as crianças, como é que você traduz isso aí? Porque elas foram fazer penitência, penitência, penitência. Como que eu traduzo a visão do inferno, é isso? Não entendi. Como você interpreta que realmente o inferno deve ser tenebroso, né? Porque as crianças ficaram... Certo. Assim, eu nunca li, vou ser muito honesto, nunca li nenhum teólogo falando sobre isso. Mas eu já vi alguns professores meus falando sobre isso. E até aquilo que eu entendo. Por exemplo, mesma coisa em relação a Moisés no Antigo Testamento. Moisés falava com Deus e via Deus face a face. Só que ele não via a face de Deus como ele é. Isso é improvável para um homem. Como também ver o inferno como ele é improvável. Há místicos também que viram o céu, o inferno, o purgatório. Só que eu interpreto da seguinte maneira: aquilo que Deus permite que se entenda o que é. E principalmente assim, o conhecimento intelectual de uma criança. Entenda, a graça age, tá? Entenda isso que eu estou querendo dizer. A graça age de acordo com a natureza de cada um. Beleza? Ou seja, Deus vai agir de uma maneira em mim e outra maneira em você. E isso engloba também o aspecto da pureza do coração dela, mas também engloba o aspecto da capacidade cognitiva de cada um. O conhecer o inferno ali, eu acho que até por ela ser ainda criança, ela entendeu o que é o inferno na perspectiva dela, como criança. E, obviamente, na perspectiva dela como pessoa. Nós como pessoa. Não na perspectiva daquilo que é o inferno em si. Entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Não? Por exemplo, olha isso aqui. Eu entendi a perspectiva de uma criança, obviamente. Ela não ia mostrar, mas o pouquíssimo que ela, pelo que é,
As crianças ficaram com medo. É óbvio, eu também ficaria. Acho que eu morreria todo se fosse comigo. Mas elas acharam tão terrível a cena que elas fizeram muitas penitências. Claro, isso sim. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A perspectiva do medo, porque ela entendeu que ali havia a separação eterna de Deus e haveria sofrimento. Isso ela entendeu. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui é um celular. Perfeito? Por exemplo, hoje eu atendi um senhor lá na secretaria que ele não sabia nem adicionar contato. Talvez vocês conheçam pessoas assim também. Tá? Eu adicionei um contato lá para ele, contato lá da secretaria da paróquia. Ele não sabia usar. Tá? Agora, se você for pegar um cara que trabalha no iPhone, ele vai saber muito mais sobre esse celular do que eu. Tá certo? E se você for pegar o cara que desenvolveu o iPhone, ele vai saber muito mais do que o cara. Então, assim, são graus de conhecimento. Tá? Isso que eu estou querendo dizer. Eu não acredito que. Eu não estou falando que Deus não tem a capacidade de. Eu não estou falando que eu acho difícil aquelas crianças terem compreendido a totalidade do inferno como ele é. Entende? Eu acho isso difícil, teologicamente falando. Tá bom? Eu nunca vi um professor meu afirmando isso também. Não, crianças, né? Eu sei. Eu não, mesmo nós, se fosse você. Existe, não, por mas exemplo, eu vou ter a minha dose de possibilidade. Deus sabe, ó, posso até infartar, ou você, qualquer outra pessoa, vendo aquelas coisas assim, né? Então, claro. Abreviar não dá, né? Exatamente. Bom, vamos seguir. Bom, purgatório, ok. Fechou? Fechou purgatório. Deixa eu ver o que mais aqui. Sobre o juízo universal, último trecho do livro. O mundo acaba, os mortos ressuscitam e depois vem o juízo universal. Esse juízo verá Jesus no trono da justiça divina, que substitui a cruz, trono de sua infinita misericórdia. O juízo final não oferecerá surpresas em relação ao nosso eterno destino. Já teremos passado pelo juízo particular. A nossa alma já estará no céu ou no inferno. O juízo final terá lugar quando for a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora. Só Ele decide sobre sua vinda por esse Filho, Jesus Cristo. Ele pronunciará, então, a sua palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação, ou seja, saberemos o juízo por quê. O porquê Deus criou todas as coisas. E de toda a economia da salvação. E compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência tudo terá conduzido para o seu fim último. O juízo final revelará toda a justiça de Deus, triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Isso é muito maneiro. O escopo do juízo final é como vemos por esta citação do catecismo: dar glória a Deus, manifestando a toda a humanidade a sua justiça, sabedoria e misericórdia. O conjunto da vida e com tanta frequência nos parece um emaranhado esquema de acontecimentos sem relação entre si, às vezes duros e cruéis, às vezes mesmo estúpidos e injustos, desenrolar-se diante
dos nossos olhos. Veremos que a minúscula parte da vida que conhecemos se encaixa no magno grande, tá bom? Magno conjunto do plano salvífico de Deus para os homens. Veremos que o poder e a sabedoria de Deus, o seu amor e a sua misericórdia foram sempre o motor do conjunto. Por que Deus permite que isto aconteça? Queixamo-nos frequentemente. Por que Deus faz isto ou aquilo? Perguntamos-nos. Nesse momento, conheceremos a resposta. É isso. Eu tô doido para chegar esse dia. Parece até fim de novela, né? O pessoal fica bolado aí vendo novela Marimar, Maria do Bairro. Aí, meu irmão, agora eu quero ver o juízo final. Rapaz. Quero saber dessas paradas, não. Hã? Seria um bom filme do Brasil Paralelo, do Lumine, isso aí. É verdade. Alguma pergunta? Acabei por aqui. Tem uma questão que eu quero levantar. Você mencionou lá Só no desligar início. aqui. Pode falando. Tem um assunto que você mencionou.